Olá, eu sou a Vitória Ribeiro, estudante do curso de farmácia pela Universidade Estadual de Londrina, e meu trabalho é sobre a atividade da benzoiltireia RTB 279 sobre o crescimento de formas epimastigotas de Trypanosoma cruzi. Sou orientada pela professora Sueli Fumin, do Departamento de Microbiologia da UEL. A doença de Chagas ela foi descrita em 1909 por Carlos Chagas, que identificou o seu vetor, o ciclo de vida e o agente etiológico e as principais características da doença. O agente etiológico da doença de Chagas é o protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, e estima-se que aproximadamente 7 a 8 milhões de pessoas estão infectadas com esse protozoário no mundo, principalmente na América Latina. O problema apresentado é que no Brasil o tratamento da doença de Chagas é realizado com um único fármaco, que é o benzonidazol. O seu mecanismo de ação envolve ligações covalentes com o DNA, lipídios e proteínas do T-cruzi. Este medicamento tem uma eficácia limitada na fase crônica da doença, por possuir propriedades farmacocinéticas desfavoráveis e graves efeitos adversos, com resultados terapêuticos pouco satisfatórios, e isso leva a uma baixa adesão ao tratamento. Outros problemas associados à quimioterapia da doença de Chagas são a existência de cepas naturalmente resistentes aos fármacos e a falta de interesse no desenvolvimento de novos fármacos pela indústria farmacêutica. Por esses motivos, se faz necessário a busca de novos medicamentos e estratégias para o tratamento etiológico e eficaz da doença de Chagas. Em soluções e benefícios, nós temos que a tiureia é uma molécula que apresenta grande versatilidade sintética e biológica, e estudos têm mostrado que derivados da tiureia são moléculas promissoras para o desenvolvimento de novos compostos terapêuticos para doenças causadas por espécies de tripanosomatídeos. Os resultados obtidos nesse presente trabalho, eles mostram a atividade antiprotozoária da benzoiltireia RTB279 contra o T-cruzi. A RTB279 ela induziu profundas alterações morfológicas, ultraestruturais e bioquímicas nas formas epimastigotas deste parasito. Para avaliar o efeito da RTB279 sobre o crescimento de formas epimastigotas, foi realizada uma suspensão de epimastigotas com densidade celular de 1 × 10⁶, onde ela foi inoculada em poços de placa de poliestireno contendo uma concentração de 6,25 a 100 microgramas por ml de RTB279. A placa ela foi incubada a 28 graus durante 72 horas. Após essas 72 horas, foi realizada a contagem de células e, com os resultados da contagem, foi feito um cálculo através de regressão linear. Nisso, foi possível encontrar o IC50, que é a concentração inibitória de 50%, que obtivemos um valor de 23,4 microgramas por ml, e o IC90, que é a concentração inibitória de 90%, onde teve um resultado de 100,4 microgramas por ml. Para o teste de volume celular, foi também feita uma suspensão de epimastigotas com a mesma densidade da anterior. Elas foram tratadas 24 horas com a RTB nas concentrações referentes ao IC50 e ao IC90, e depois elas foram lavadas 2 vezes em PBS. Posteriormente, foram ressuspensas em PBS e analisadas utilizando a fluorescência em cintômetro de fluxo. A actinomicina D ela foi utilizada como controle positivo. Como resultado, foi observado uma diminuição significativa no volume celular após o tratamento de formas epimastigotas tratadas com a RTB279. A diminuição do volume celular foi de 20,9% para células tratadas com IC50 e de 27,14% para células tratadas com IC90. O controle positivo diminuiu o volume celular em 18,1%. Para o teste de potencial de membrana mitocondrial, foi realizada uma suspensão de epimastigotas com a mesma densidade celular dos anteriores. Neles, os parasitas eles foram tratados por 24 horas a 28 graus com a RTB279 nas concentrações referentes ao IC50 e ao IC90. Depois, eles foram incubados com 5 microgramas por ml de rondamina 1,2,3 por 15 minutos para verificar o potencial de membrana mitocondrial. A rodamina 1,2,3 ela é um marcador, onde marca o potencial de membrana e as alterações que estão acontecendo. O CCP, que causa a despolarização da membrana mitocondrial, ele foi utilizado como controle positivo. Após as 24 horas, as células foram lavadas 2 vezes em salina e colocadas no citômetro de fluxo para análise dos dados. A substância causou uma reação acentuada no total da intensidade da fluorescência da rodamina 1,2,3 de formas epimastigotas após 24 horas do tratamento, indicando a despolarização mitocondrial. A perda do potencial de membrana mitocondrial foi de 53,2% para as células tratadas com IC50
e de 55,70% para células tratadas com IC90. Já o CCP induziu uma alteração de 66,1%. Para o bacilo autofágico, também foi realizada uma suspensão de epimastigotas com densidade celular das anteriores, e eles foram tratados por 24 horas a 28 graus com RTB279 nas concentrações referentes ao IC50 e ao IC90, e também com vortamina, que é um inibidor da formação do bacilo autofágico. Após as 24 horas de incubação, as células foram lavadas com PBS e foi adicionado 5 microgramas por ml de monodacil cadaverina, que é uma sonda fluorescente que se acumula em báculos autofágicos. Ela foi incubada por 30 minutos. Após a incubação, as células foram lavadas 2 vezes em PBS e a fluorescência ela foi determinada por um leitor de microplacas de fluorescência em um comprimento de onda de 380 nanômetros e um comprimento de onda de 525 nanômetros. Como resultado, a gente obteve que a leitura do fluorímetro mostrou que ocorreu a formação do bacilo autofágico, tanto nas concentrações de IC50 quanto nas concentrações de IC90, sendo que o IC50 ele aumentou a formação de bacilo autofágico em 3,82 vezes e o IC90 aumentou a formação do bacilo autofágico em 2,25 vezes. Para a microscopia eletrônica de transmissão, também foi realizada uma suspensão de epimastigotas contendo a mesma densidade celular das anteriores. Eles foram tratados com os valores do IC50 e do IC90, mas o controle sem tratamento. Eles foram incubados por 28 graus e 72 horas e, posteriormente, eles foram fixados em glutaraldeído e em tampão com acodilato de sódio. Após a fixação, eles foram pós-fixados em tetróxido de ósmio, ferrocianeto de potássio e cloreto de cálcio por 1 hora. As células elas foram desidratadas em uma série de soluções de acetonas e embebidas em resina EPOM, a 60 graus por 72 horas. Após esse procedimento, foi realizado cortes ultrafinos obtidos com ultramicrótomo. Esses cortes foram corados com acetato de uranila a 5% e extrato de chumbo. Depois visualizamos as células no microscópio eletrônico de transmissão. Essas foram as imagens obtidas pelo microscópio eletrônico de transmissão. Na imagem A, nós observamos o controle, que foi o parasito não tratado. Nós podemos observar que não ocorreu nenhuma mudança ultraestrutural. Já na imagem B, C e D, que foram epimastigotas tratados com IC50, nós podemos observar, através dessas setas brancas, que ocorreu a formação de vacúolo. Aqui nessa região também podemos observar que ocorreu um inchaço mitocondrial na região do cinetoplasto. Aqui nas imagens C e D, através dessa seta amarela, nós também podemos observar que ocorreu uma alteração na membrana. E aqui nessa região, na imagem D, também podemos observar que ocorreu uma alteração nuclear. Já nas imagens E, F, G e H, que foram os epimastigotas tratados com o IC90, também podemos observar através das setas brancas que houve o vacúolo. Aqui também podemos observar uma região de alteração nuclear. Nas setas amarelas também, na imagem E, F e H, podemos observar que houve alteração na membrana. E na imagem G e H, através das setas pretas, nós podemos observar que teve a formação das membranas concêntricas. Com isso, nós vemos que a benzoiltireia RTB279 ela causa alterações morfológicas e ultraestruturais nas formas epimastigotas do Trypanosoma cruzi. Como potencial de mercado diferencial competitivo, nós temos que o benzonidazol possui propriedades farmacocinéticas desfavoráveis e efeitos adversos, com baixa adesão ao tratamento. A RTB279 ela é sintetizada por reações químicas simples e de baixo custo. Nisso, apresenta potencial antiprotozoário e baixa toxicidade, podendo ser utilizada para o desenvolvimento de produtos acessíveis para o tratamento da doença de Chagas. Este estudo ele reporta a atividade inibitória da benzoiltireia RTB279 sobre as formas epimastigotas do T. cruzi e as alterações morfológicas e ultraestruturais causadas pelo tratamento, o estágio em que se encontra o desenvolvimento dessa tecnologia em laboratório. Meus agradecimentos à Fundação Araucária pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica e ao CNPq pela concessão da Bolsa de Produtividade em Pesquisa e ao UEL pelo fomento à pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Aqui são os contatos institucionais e obrigada a todos.